Olá, sejam muito bem-vindos, seguidores aqui do YouTube e você agora do Instagram que acabou de se conectar com a gente. Muito bem-vindos para o nosso Papo de Nutri aqui de hoje. Se você não caiu aqui de paraquedas, né, não sabe quem eu sou, não sabe onde você está, esse aqui é o Crachá de Nutri, um canal que é feito com muito carinho para a gente conversar, você que é nutri, você que é técnico, você que está interessado em trabalhar nessa área maravilhosa, né? Quer fazer esse bem todo para a humanidade, trabalhando com nutrição, para a gente conversar sobre este nosso mundo da nutrição. Tá? As nossas alegrias, os nossos desafios, os nossos momentos, né? Enfim, deixa eu passar uns aviõezinhos aqui, aquele nosso momento desafiador, que a gente está indo para o mercado de trabalho, que a gente está aprendendo, né, a lidar. Manda um aviãozinho aí para suas amigas também, sabe? Fala com o povo, você que é da área da saúde, vamos conversar sobre a nossa vida de nutrição, tá bom? Vamos embora, gente, vamos embora. Eu vou desativar aqui os comentários para ficar mais gostoso de ver a imagem, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. O nosso Nutri-Papo, o Papo de Nutri de hoje, é para conversar sobre o atendimento nutricional. Você já parou para pensar quando que o seu atendimento nutricional começa? Como que ele começa e onde é que você vai fazer? Então, primeiro grande mito que a gente precisa desintegrar da nossa vida, tá? E olha, antes de desintegrar mitos, aproveita, deixa o seu like, ou você que está no Instagram, aperta aí o coraçãozinho, faz um comentário, segue a gente no perfil, tá bom? Beijinhos, beijinhos, beijinhos para vocês que quiserem isso, tá? Segue a gente lá no YouTube, me ajuda a falar para o YouTube que o nosso conteúdo é bacana. Mas vamos lá, galera. Estou aqui na minha roupinha de ginástica, que é para a gente fazer essa maratona de aprender como é que é o atendimento nutricional. Gente, primeiro grande mito, então, para a gente desintegrar em relação ao atendimento nutricional. Muita gente, eu vejo muitos alunos, né, se formando, pensando assim, nossa, para fazer o atendimento nutricional eu tenho que estar no consultório, né? Não, gente, o atendimento nutricional, ele acontece até numa UAN, tá? O que é o atendimento nutricional? É o nutricionista, nós, maravilhosas, ensinando para as pessoas como elas têm que fazer para se alimentar de uma forma correta, de uma forma equilibrada, de uma forma que visa a saúde, seja a manutenção, seja a recuperação da saúde. Então, tudo isso a gente faz através da alimentação. Né? A gente precisa, primeiramente, assumir para a gente mesmo a importância dos nutrientes em todos os processos biológicos. Então, se você não é nutri, você é algum outro profissional de saúde, saiba, se você pensa, se você fala, se você estuda, né? Eu que estou aqui falando, né, com vocês, eu estou consumindo nutrientes em tempo integral. Se a gente está consumindo, a gente tem que repor, e a reposição adequada de nutrientes é via alimentação. Se a gente está diante de uma situação de doença, tá? Então, ficou doente, ficou gripado, pegou anide, né? Enfim, tá com uma inflamação na garganta, qualquer coisa, da doença mais simples ou mais complexa. Você modifica a sua demanda de nutrientes. Então, a gente não precisa nem estar doente para procurar um nutricionista, ou nutricionista, devia ser um profissional procurado pelo menos uma vez por ano por todas as pessoas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ir plantando para a gente conseguir colher lá no nosso futuro. E segunda coisa, o atendimento nutricional, ele pode e deve ocorrer em qualquer ambiente, tá? Numa academia, num consultório, num hospital, num ambulatório, e também, por que não, lá no restaurante, onde uma pessoa come no restaurante da empresa dele, no restaurante comercial, né? Imagina só como ia ser bacana se todos os restaurantes onde as pessoas se servem, né, no self-service, nos quilos aí da vida, a gente tivesse um nutricionista que pudesse
está lá orientando, olha, monte o seu prato assim, monte o seu prato assado. Olha, ontem o senhor comeu massa demais, hoje o senhor precisa caprichar nas fibras. Como é que está a sua hidratação, hein? Lembra que a sua refeição, né, a sua nutrição, não é apenas aquela refeição que está sendo feita lá naquele restaurante, é o contexto do dia todo, certo? Então, gente, ia ser maravilhoso se a gente pudesse usufruir, tá difícil de eu achar a posição aqui, se a gente pudesse usufruir do serviço de um nutricionista em vários ambientes diferenciados, não é verdade? Mas tudo bem, gente, o importante é plantar, que a gente chega lá. Lembrem-se sempre que nós estamos numa profissão que está ainda construindo a fundação, né? A gente tem que talvez vai no primeiro pavimento. Já melhorou muito de quando eu me formei há 31 anos atrás, tá? Então, é a mesma coisa que um prédio. Para um prédio bem alto, ficar firme, ser sólido, ele tem que ter uma fundação bem feita. A nossa profissão está aí, ó, se firmando na fundação. E isso vale para o meu trabalho, para o seu trabalho, para o trabalho de todos que estão chegando nesse mercado de trabalho agora, beleza? Então, mito número 1, desconstruído. O atendimento nutricional não depende de você ter um consultório, de você trabalhar num consultório. Se você quer a área clínica, você pode perfeitamente, por exemplo, né? Muitos alunos mandam mensagem, pelo amor de Deus, só consigo emprego na área da cozinha industrial. E eu estou endividado, eu estou enrolado, eu preciso desse emprego. A próxima live da próxima terça-feira, a gente vai começar a falar de organização de finanças. Então, não perde, já avisa os amigos, porque a gente precisa conversar sobre educação financeira aqui também, tá? Mas, ok, eu quero a área clínica, a única coisa que me aparece é cozinha industrial. Se você está realmente precisando do dinheiro, aceite esse emprego e já vai conquistando essa área clínica nesse lugar onde Deus te colocou, tá? Porque Ele sabe de tudo que é bom para você. Gente, então, ok. Atendimento nutricional, está entendido, né? Segundo grande mito, e assim, não é nem um mito, eu acho que é uma coisa da nossa cultura que a gente meio que aprende na faculdade, ou uma modernidade que a gente talvez ainda não tenha incorporado totalmente, né? Mas o seu atendimento, amado Nutri, presta atenção, que agora isso é importante. O seu atendimento, ele não começa quando o seu paciente está na sua frente, sentadinho ali, bonitinho, te falando o que é que ele come no café da manhã, no almoço, na janta. Não. O seu atendimento nutricional começa com a sua postura diante dos alimentos, tá? Com a sua postura no seu momento de fazer o seu marketing nas suas redes sociais. Com a sua postura de maneira integral, desde o jeito que você se veste até como você cuida do seu cabelo. Anota aí, guarda na poupança. Tudo comunica. Se você é meu seguidor desde o comecinho, você já me ouviu, você está cansado de me ouvir falando isso. Tudo comunica, sua unha, sua maquiagem, seu cabelo, sua roupa, o jeito como seu jaleco está no seu trabalho, a maneira como você se comunica com seus subordinados, a maneira e a organização que você tem lá nas suas redes sociais, as informações que você disponibiliza sobre o seu trabalho no seu Instagram, no seu Facebook, se você tem, no seu TikTok, o que você publica e como você publica. Então, o seu atendimento nutricional, amor, começa quando você começa a conquistar o seu paciente, porque ele vai atrás, pensa só, vamos pensar do outro lado. Você é o paciente, está lá trolando no Instagram, 200 nutricionistas, uma de biquíni, outra com uma cerveja na mão, a outra está com um monte de criança com filho na escola, aniversário do filho, comendo brigadeiro, N situações que no seu perfil pessoal não vai ter problema nenhum, mas no seu profissional vai. Então, eu sempre falo isso, você conquista o seu paciente pelas coisas que você publica, pela maneira com que você publica, pela confiança que você vai passar na sua imagem. Criatura de Deus. A pessoa olha para você e ela tem
10, 15 segundos para estabelecer um conceito. E depois, né, seja bom ou seja ruim, depois, para mudar esse conceito, são mais de 3 encontros de 1 hora. E isso não sou eu que estou falando da minha cabeça, isso são estudos comportamentais, inclusive de nutrição comportamental, que falam abertamente, né? Então, cuidado, tá? Pensa só que você já está fazendo a sua imagem, né, o seu cartão de visita, desde a época da graduação, porque a graduação, os seus amigos de faculdade, os seus amigos de profissão, eles são grandes fontes de indicação, né? Eu, no meu grupo de faculdade, eu tenho uma que trabalha com criança, eu não trabalho com criança, eu trabalho com vegetarianismo, então, muita gente, aí tem uma amiga que trabalha com nutrição comportamental, a gente faz um troca-troca de paciente miserável, esse negócio, sabe? Então, pensa, lembra, o que você fizer na sua graduação pode ser uma grande fonte de indicação. Então, cuidado, não seja aquela pessoa que reclama de tudo, não seja aquele estudante encostado, né, que não está nem aí para o trabalho, para o prazo. Você já começa a fazer a sua fama desde esse momento, tá? Você já passou da graduação, você já está formado, você já não tem, então você já não tem mais esse time. Agora está na hora de construir uma imagem de profissionalismo no lugar onde você está, tá? Então, onde Deus te colocou para trabalhar, seja uma excelente nutricionista, dê o seu melhor, procure se estudar, sabe, fazer as coisas com bastante competência e, acima de tudo, com muita ética. E, além disso, cuide da sua aparência, né? Cuida da cutis, cuida das unhinhas, entendeu? Se você trabalha num lugar onde você não pode usar esmalte, unha comprida, etc., cuide, né? E falando em aparência, gente, eu vim filmar aqui a céu aberto, tá uma ventania que meu cabelo tá... Mas ok, tá? Vocês vão me perdoar. E, enfim, acho que vai chover até, sei lá, eu. Mas ok, tá? Então, o seu atendimento começa nesse momento em que você está aparecendo para o seu paciente, seja lá onde for, seja no seu trabalho, na sua rede social, né? Enfim, uma fotinho que está lá no flyer do consultório onde você está trabalhando, ok? Portanto, cuide de sua imagem com muito amor e carinho, tá bom? Não se desleche, né? Acho que não se apresente de forma desleixada, né? Nem para os seus colegas e nem para os seus possíveis pacientes, né? E, gente, possíveis pacientes, olha aqui um parênteses importante. Quem é que come nesse planeta? Todo mundo, tá? Não existe, existe, né? Existe esses doidos aí que vivem de luz, não sei o quê, mas considerando que todo ser humano come, a gente tem um potencial de clientela gigantesco. Já parou para pensar nisso? Você aqui do Instagram e você aqui do YouTube, já parou para pensar que você tem aí minimamente, vamos pensar só em São Paulo, tem aí quase 20 milhões de pessoas morando aqui. Então, olha só que mercado potencial gigantesco que você tem para trabalhar. Então, não desista, tá? Pode estar difícil, etc., mas não desista, porque o mercado está aí. A gente está construindo a fundação para conquistá-lo, ok? Muito bem. Vamos aí, então, o terceiro passo de um atendimento nutricional. Talvez não dependa de você, hein? Talvez dependa de uma pessoa terceirizada que nem nutricionista é. Gente, é impressionante. Se você está num lugar onde você tem uma secretária, e aí sim agora a gente já está colocando foco o quê? Num ambulatório, num consultório, num hospital, numa clínica, etc, etc. Então, o que é super importante? Se você tem uma secretária criança, treina essa criatura, mas treina para ela trabalhar a seu favor. A secretária, gente, ela pode fazer você perder paciente e também pode fazer você ganhar, tá? Faz muita diferença. Um atendimento, primeiramente, gentil. Então, você tem uma secretária, cara, ela tem que ser educada.
Ela precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ela precisa chamar o seu paciente com formalidade, por senhor, por senhora. Ela precisa estar também muito bem apresentadinha, com um jaleco bonitinho, passadinho ou com um uniforme legal. E muitas vezes, o que acontece? Eu já passei muito por isso, gente. Eu já trabalhei em clínicas que não eram minhas. Eu trabalhava em clínicas de outras pessoas e eu tinha secretárias que eram, na verdade, funcionárias dessas outras pessoas. E aí o que acontece? Quando você chega lá, você é mais um para dar trabalho para essa secretária. Então, comece a gentileza por você mesmo. Seja gentil. Pergunte para ela, querida, você já passou numa nutricionista? Olha, eu queria muito te apresentar meu trabalho, que é para você saber o que eu faço, né? E aí você, quando os pacientes perguntarem, você vai poder responder com propriedade. Você não gostaria de eu te dar uma consulta, assim, totalmente gratuita? Se alguém da sua família tem algum problema, sua mãe é diabética, seu avô, você não quer que eu faça uma consulta para essa pessoa da família, para você? Eu te atendo totalmente de graça. Gente, a sua secretária tem que ser sua BFF, tá? Ela realmente é uma das fundações do seu atendimento nutricional, no sentido de conquistar o seu paciente. Se ela for uma pessoa desleixada no momento de dar informações, de fazer orientações, olha, as pessoas desistem. É só você pensar você mesmo. Você liga para um médico e aí a secretária te dá um monte de informação truncada, um monte de coisa assim, blá, blá, blá. Não, olha, vem aí, olha, tem horário amanhã às 15 horas, sabe? Então, meu, é triste isso, hein? É triste pra caramba. Treine a sua secretária. E olha, agora é uma sugestão que eu só dou para quem me segue com muito amor. Treinar a sua secretária implica em você ter um manualzinho escrito, passo a passo, como você quer que o seu paciente seja atendido, tá? Trate o seu atendimento como se ele já fosse gigantesco, como se você fosse uma multinacional. Faça o seu manual de procedimentos, né? Faz bonitinho, encaderna, dá para ela, personalizado, querida fulana de tal, te entrego este material, porque eu gosto muito do seu trabalho, quero que ele seja de excelência. Pronto, beijo, um bombonzinho, tá? E aí lá você vai colocar como atender o telefone, como tratar o paciente, materiais que têm que ser enviados. Se você, por exemplo, é uma pessoa que envia questionário pré-consulta, pede para o questionário ser enviado antes e respondido e enviado para você de volta antes da consulta, deixa todo o teu material lá, tá? Deixa tudo bonitinho. Até porque, meu amor, isso também é para facilitar a sua vida. Porque o dia de amanhã essa secretária vai embora, entendeu? E aí você já tem lá seu manualzinho prontinho para você treinar a próxima, tá? E aí muita gente deve estar angustiada, vou pegar uma água aqui. Muita gente angustiado, pensando assim, ai, 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 eu nem secretária tenho. O que que essa louca dessa nutricionista tá falando aí de treinar a secretária? Peraí que eu vou até beber uma água agora. Sim, eu também já trabalhei sem secretária, tá? E não foi pouco tempo, não. Quando eu trabalhava sem secretária, eu tinha duas opções para o meu paciente entrar em contato comigo. Era o meu WhatsApp ou o meu e-mail, que estava lá disponibilizado no LinkedIn, nas redes sociais, etc. E aí você vai fazer a mesma coisa, com aquele carinho, com aquela rapidez, com aquela especificidade, você responde o seu paciente. Como se você fosse uma secretária, tá? Você não diz para o seu paciente que é você mesma que está fazendo tudo. Não faz isso. Tá? Não faz isso porque as pessoas não estão acostumadas a serem atendidas, né? Esse acúmulo de funções dos profissionais de saúde. E isso dá um certo contra, né? Claro que não é um impeditivo, eu nunca vi ninguém desistir de ir em algum atendimento porque não foi atendido por uma secretária. Mas dá uma sensação assim de, ai, como é pobre, né? Como é pobre esse profissional, não tem nenhuma secretária. Dá ou não dá? Olha, conversa aí com o seu coração, vê se não é isso que você pensa quando você chega no consultório e não tem secretária no consultório. Então, você responde, nem que você tenha um nome fictício como sua secretária, você responde. E aí,
dar todas as orientações, que com certeza serão muito bem dadas, porque ninguém mais do que você quer conquistar seus pacientes, certo? E aí a gente tem uma terceira opção, gente, que é contratar uma secretária remota. Gente, isso existe, tá? Isso existe e é muito legal, porque as secretárias remotas, elas trabalham online, por aplicativo ou até atendendo o seu WhatsApp, né? Você pode ter um telefone seu que fica com ela, com o seu chip, e ela vai respondendo as perguntas e falando com você ao mesmo tempo. É um pouquinho trabalhoso, às vezes dá um delay aí que pode ser significativo no atendimento, mas se você tiver um volume razoável, ou até se você estiver trabalhando, né, fixo em algum lugar, estiver só fazendo consultório à noite, pode ser uma opção muito interessante para você ajeitar a sua agenda, tá? Existem algumas plataformas, tá? Tipo a Doctoralia, tipo a Medfilter, que eles não são só de nutricionistas, eles são plataformas onde você pode colocar o seu nome para as pessoas agendarem. Essas plataformas disponibilizam também a sua agenda, a pessoa marca lá remotamente, depois você só consulta a agenda e manda as confirmações. Essas plataformas, elas são um pouquinho mais caras, muitas vezes, do que você contratar essas secretárias remoto, tá? A ventania me descabelando. Enfim, aí você vai ter que avaliar o custo-benefício dentro da tua possibilidade de investimento. Mas tudo é, assim, uma possibilidade interessante de você ter aí esse X mais profissional na hora de fazer o seu atendimento, tá? Então, a gente já teve aí nosso terceiro item, né, importante. Então, o primeiro foi onde atender, o segundo, a questão de quando começa o seu atendimento, e agora o terceiro, a secretária. Agora, gente, vamos lá. A gente tem duas possibilidades de atendimento, certo? Você pode fazer o atendimento online, e você, graças à pandemia, a gente pode fazer isso, porque até antes da pandemia, o nosso conselho não permitia esse tipo de atendimento, sabia? Ok, agora a gente está num outro mundo, né? Mais moderno, mais possibilidades, graças a Deus. Então, a gente pode atender online e a gente pode atender presencial. Beleza? Online, eu já falei aqui numa live um tempo atrás. Se você me segue, se você é minha querida fiel, você já me ouviu falar dos cuidados, né, em relação ao atendimento online. Que é isso aqui, ó, meu cabelo voando, né? Eu vim aqui num lugar onde a parede é branca, não tem é, nenhuma confusão aqui com a minha imagem. Tem um certo barulho de obra aqui, né? Sorry. Mas se fosse, por exemplo, um atendimento mais sério, esse barulho já ia me incomodar bastante. Talvez o paciente nem ouvisse, nem sei se vocês repararam. Mas, enfim, essa ventania aqui, né, maculando meus cabelos, talvez um pouquinho mais de maquiagem, né, ficaria melhor, tá muito nude demais. A iluminação podia ser um pouquinho melhor também. Então, no atendimento online, a gente tem mais essa questão de visual de você durante o seu atendimento. Principalmente, gente, em relação a isso aqui, ó, esse branco em volta do paciente, ele é muito interessante no atendimento online, porque senão, juro, o paciente ele fica assim, ó, você tá aí e ele tá assim, olhando, o que será aquele livro que tem ali atrás? Olha só, ai, deixa eu ver o que a doutora tá vendo aqui, o que ela lê, né? Ai, olha a televisão dela, é não sei quantas polegadas. Ai, será que ela tá no quarto? Ih, a cama tá desarrumada. Paciente, não é paciente, é o olho humano. Ele vai atrás de informações, né? Ele vai atrás. A mesma coisa a sua roupa. Você bota uma roupa toda estampadona, assim. O olho do seu paciente não vai ficar no seu olho durante o atendimento. Ele vai para a roupa. Eu tenho certeza que tem gente olhando aqui para a estampa da minha camiseta. Enfim, a gente precisa diminuir as distrações. Então, até aí, tá fácil. Agora, vamos conversar, amadas, vamos conversar sobre consultório? Se você atende um consultório presencial, pelo amor de Cristo, seu consultório tem que estar limpo, tem que estar organizado, tem que ter papel higiênico no banheiro,
o banheiro tem que ter sabonete e ele tem que estar limpo, nem que seja você que faça isso. Chega meia hora antes, 15 minutos antes e organiza o espaço. A sua mesa não pode ter uma pilha desse tamanho, assim, um Monte Everest de papel, sabe? Aquela bagunça que você não acha nada, e é maçã embaixo de prancheta. Pelo amor de Deus, organize-se para fazer um atendimento profissional. Quando você vai num médico bacana, tá? Bacana. Estou falando daquele médico que cobra caro pela consulta, que vai te dar um material diferenciado numa pastinha, né? Que vai te dar uma orientação, vai fechar pacote com você. Ele tem um consultório organizado, tá? Pode ser que você abra a gaveta e o café sai um monte de papel voando, tá? Problema do médico. Quando você, paciente, senta do lado de cada mesa, você vai ver o quê? Uma pessoa, um profissional, com um jalequinho bem limpinho, bem passadinho, tá? Com ou sem nome, isso não faz diferença. Mas aquela mesa organizada, aquele computador ou não, se ele anota no papel também não tem problema nenhum, mas ele vai te atender naquele tom de voz, né? Sem fazer caras e bocas, se ela toma 2 litros de Coca-Cola por dia. 2 litros de Coca-Cola por dia, estou anotando, tá? Cara de paisagem, profissionalismo supremo, e depois que você faz o seu atendimento, você dá para o seu paciente um material estruturado com o seu logo, com o seu nome, com o seu endereço, seu e-mail, seu WhatsApp, entendeu? Porque aquilo ali, gente, eu queria, sabe o que eu queria? É que é loucura isso, assim, mas sabe o que eu queria? Que todo paciente ganhasse uma camiseta para ir passear no Ibirapuera, correr, tá, na academia, com os meus dados aqui, ó, para todo mundo ver. Eu ia usar cada paciente de outdoor para todo paciente fazer propaganda de mim, tá? Mas não dá para fazer na camiseta, é too much, ok? Eu acho que isso é legal para personal de educação física, né? Personal, né, de educação física. Agora, você vai dar uma pastinha bonitinha, com um login, nem que seja aquelas etiquetinhas que você cola, tá? Dá um material bonito para o seu paciente, tá bom? Que é para ele não esquecer de você, né? Dá um material com qualidade visual, dá um material de fácil entendimento, né? E sabe aquela lista de substituição que você ganhou lá na faculdade, que tem 3 páginas, aí tá assim, verduras e legumes do grupo A. Verduras e legumes, a gente joga isso no lixo e faça outra, que diga a respeito à realidade dos pacientes que você atende. Aquela lista de substituição de 5 páginas, ninguém olha, tá? Olha por mim. Fui falar mal da lista de substituição, até engasguei, gente, sério. Que horror. Mas, gente, aí o que vai acontecer? O seu paciente, ele fechou, perdão, o seu paciente, quando ele recebe aquele material estruturado, com o seu logo, com o seu contato, né? Para ele é como se fosse um abraço, um grande abraço. Ele fala, nossa, essa nutricionista, ela pegou aqui na minha mão para me ajudar a resolver o meu problema. Gente, eu vou ter que parar isso aqui, que vai cair o mundo daqui a pouco. Mas vamos lá, tá terminando já nosso assunto aqui. Então, o que aconteceu? O paciente, ele foi conquistado pela sua imagem, tá? A sua imagem, muito antes até dele sonhar em te contratar como profissional, como nutricionista, ele já olhou para você no seu local de trabalho, na sua rede social e falou, tem alguma coisa aqui que chamou a minha atenção positivamente. Aí ele marcou, ligou lá, foi bem atendido pela sua secretária, recebeu um questionário pré-consulta ou não, tá? Eu conheço muita gente que não trabalha com isso. Mas se você optar por isso, receber um questionário bonitinho, bem estruturado, fácil de responder, tá? E quando ele chegou em você, ele foi escutado, tá? Nós, principalmente nós mulheres, temos que desenvolver essa habilidade da escuta ativa e da escuta cara de paisagem, tá? Isso é difícil, gente, é muito difícil. Mas a gente chega lá.
aquela escuta sem julgamento, sabe? Sem crítica para o que o paciente está trazendo para a gente. E, ao final, ele recebe, então, aquela solução bonita, encapada, sabe? Com um coloridinho gostoso, com um logo, com todo aquele profissionalismo que é coerente com a imagem que ele viu lá no comecinho, aquela imagem primeira que conquistou o seu paciente. Quando a gente faz isso, gente, sério, a gente fecha um ciclo, que eu chamo ciclo da conquista do paciente. A gente consegue conquistar a confiança dele de tal modo que ele vai voltar para a sua consulta, ainda que ele não tenha seguido a sua orientação à risca, tá? Porque a gente tem esse problema, isso vai ser tema para outras lives, né? Para a gente falar por que o paciente não volta, por que o paciente não adere à nossa estratégia alimentar. Calma que a gente chega lá, tá bom? Mas, enfim, você consegue fechar esse ciclo da conquista do seu paciente e, com certeza, esse é o primeiro passo e um passo muito importante para a fidelização da sua clientela, tá bom? Então, gente, tudo que eu queria falar para vocês sobre atendimento nutricional hoje era sobre isso, esses primeiros passos que com certeza a gente não aprende na faculdade. Eu não aprendi, eu tive que ir atrás, ralar, errar, perder muito paciente para chegar em todo esse passo a passo que gentilmente eu estou aqui passando para vocês, tá bom? É porque vocês podem errar outras coisas, mas o que eu já errei, vocês podem, né, dar continuidade daqui para cima, ok? Deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas do Instagram e ver se tem alguém aqui. Olá, meninas! Prazer de ter vocês aqui. Eu tenho uma pergunta aqui na caixinha. Você gosta muito de ser nutricionista, Pro? Oi, Daniela. Eu adoro ser nutricionista. Eu acho que é a melhor profissão do planeta. Sério, eu acho assim que se todas nós nutricionistas nos uníssemos e assumíssemos o poder que a gente tem de transformar a vida das pessoas através de uma alimentação equilibrada, sério, a gente ia esvaziar os hospitais, tá? Eles iam ter muito menos, né? A gente ia ter muito menos doentes no mundo e os hospitais, eles iam ser assim, maternidade, né? Ou para aquelas fatalidades, foi atropelado, bateu o carro, etc, né? Claro que ia ter infartado, diabético descompensado, mas muito menos, tá? Então, eu amo ser nutricionista, eu não me vejo fazendo outra coisa. Na verdade, verdadeira, hoje eu sou professora, mas eu sou professora de nutrição, tá bom? Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui na caixinha. Por que você acha que o atendimento é tão importante? O atendimento online é tão importante, sem distrações? Gente, porque o atendimento online, por si, ele já tem distrações. Se você pensar, eu tô aqui, vocês estão aí na casa de vocês, provavelmente, em algum ambiente que já pode, por si só, ser um ambiente cheio de distrações. Você pode ter um filho te chamando, um telefone tocando, uma televisão ligada. Eu já atendi gente, inclusive, que estava no trabalho, sabe? Era um olho aqui no atendimento e outro aqui em outra tela de computador, falando com o chefe, etc, né? Então, no online, você não tem aquela garantia de que você está com a atenção do paciente fixada em você, né? E aí, isso não é que eu quero que ele fique olhando para mim, que eu sou maravilhosa, não. É porque ele tem que entender o que eu estou explicando para ele, né? Se eu estou falando a importância dele consumir 60 gramas de proteína por dia e que ele vai conseguir essas 60 gramas com, enfim, uma porção de carne no almoço e outra no jantar, ele precisa estar atento, né? E aí, lá na casa dele, ele já pode estar com um monte de distrações. Então, eu não posso também, na minha apresentação na tela, tá cheia de coisa brilhando aqui em volta, né? Barulho, cachorro, enfim, roupa, né, chamando atenção, etc. É por isso que eu acho super importante a gente ter esse cuidado e principalmente o cuidado na iluminação, que é como eu falei, aqui mesmo, ó, acho que no Instagram tá com filtro, né, mas aqui no YouTube, depois vocês podem ver de novo lá, eu acho que ficou um pouco escuro, assim, até eu tô num ambiente aberto, mas ficou escuro, né, então é importante a gente ter uma iluminação gostosa
para a consulta, que vai demorar aí por volta de 1 hora, não ficar uma tortura para a pessoa ficar olhando, né? Então, é isso, a gente tem que pensar no aspecto do conforto do nosso paciente, né? E mais uma perguntinha aqui na caixa de perguntas. Mandem suas perguntas, gente, eu amo responder. Por que você acha que é tão difícil o paciente aderir a um plano alimentar? Ih, a pergunta está difícil, né? Assim, porque a gente tem que partir do pressuposto, gente, que as pessoas aderem ao plano. Você não pode começar um atendimento já pensando assim, é super difícil, paciente aderir ao plano, né? Eu vou passar isso aqui para o meu paciente, mas, cara, ele não vai fazer nada do que eu estou falando. Então, em primeiro lugar, as pessoas, elas vão aderir ao plano se você fizer o plano junto com elas, né? Tem que ser uma coisa viável. Eu sempre falo, assim, é outra máxima minha. A gente tem que levar soluções para o nosso paciente e não mais problemas. Então, se você levar um plano alimentar, fizer uma estratégia alimentar para ele, que caiba na realidade dele, que ele concorde, que ele constrói com você lá durante a consulta, ele vai aderir, tá? Ele não, talvez não faça uma adesão 100%, talvez tenha aí um outro probleminha, talvez, mas ele vai aderir. A gente tem que partir do princípio que as pessoas aderem ao plano, tá? E as dificuldades, a gente tem que deixar eles bem abertos, os pacientes bem tranquilos, para que eles tragam essas dificuldades para a gente e a gente consiga efetivamente ajudá-los a superar essas dificuldades, ok? Então, eu imagino assim que talvez você tenha aí algumas experiências negativas, né, em relação a plano alimentar, a retorno de paciente. Acho que a gente precisa começar a mexer no nosso mindset mesmo, né? Eu falo muito isso também. Então, você tem que ter um mindset de que você está levando para o paciente uma solução que é muito viável, tá? Se você tem um problema e alguém te dá uma solução empacotadinha assim no papel, você vai pegar e você vai fazer, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. O nosso assunto de hoje está esgotado. E eu espero que vocês tenham gostado muito, lembrando que essas orientações todas, elas servem para qualquer profissional de saúde, não só para nutricionistas, ok? Então, se você é um profissional de saúde, você pretende estar trabalhando aí com atendimento em consultório, dentro da sua área, você pode também acompanhar o nosso trabalho, vai ser um prazer ter vocês aqui, tá? Eu sou a Amparo, sou nutricionista e estou compartilhando com vocês a minha experiência e os meus anos de experiência em atendimento nutricional. Vou ficando por aqui, vai ser um prazer receber de vocês o seu like, o seu comentário e a sua que você me siga aí nos 2 canais, tanto no Instagram como no YouTube, ok? A gente volta com mais um Papo de Nutri na próxima terça-feira, às 2 da tarde. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Feliz fim de semana. Tchau, tchau.